Jesus. Prazer, uma alegria poder voltar a Curitiba, que é de alguma forma também a minha cidade, minha terra. E nesse momento agradecer a Deus pela vida do irmão Ronaldo, que é o nosso diretor, que tem nos proporcionado a oportunidade para falarmos nas conferências, nos congressos. Agradecendo ao irmão Ronaldo e ao pastor Alexandre pela confiança a nós depositada. É de coração nosso agradecimento, porque entre tantos talentos, entre tantas pessoas capacitadas, nós recebemos essa oportunidade. Então queremos agradecer, porque poderia ter outro fazendo aqui bem melhor do que nós vamos fazer, mas a oportunidade nos foi concedida e vamos procurar dar o nosso melhor. Agradecendo a Deus pelos meus companheiros, veteranos, professores, pastor Antônio Gilberto, pastor Cláudio Honor, pastor Elienay, pastor Eliezer Moraes, meu amigo pastor Esdras, enfim, todos os nossos colegas da equipe. É sempre um prazer poder estar com os irmãos também, os representantes do nosso conselho, pastor Kemuel, pastor Orcival. Muito obrigado pela presença dos irmãos. E agradecer ao pastor da igreja, pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, a quem nós temos um apreço, um amor especial. Muito obrigado também, pastor, por nos receber e nos franquear esse púlpito, que é muito emocionante para a gente, sempre estar aqui em Curitiba, que é a nossa terra. Meus queridos, vamos abrir a nossa Bíblia na primeira epístola universal do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 15. E também cumprimentar a todos os conferencistas, os congressistas, enfim, os colegas, irmãos, irmãs que se inscreveram. Muitos já vieram me abraçar, somos conhecidos há muitos anos no nosso Paraná. Que Deus abençoe, porque é sempre um prazer revê-los. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Senhor, nós te louvamos por esta manhã tão maravilhosa, te agradecemos pela tua misericórdia, a tua bênção sobre nós. Te suplicamos que continues conosco, abrindo-nos, Senhor, a porta da palavra, abrindo-nos, Senhor, meu Deus, o coração, o entendimento, para que possamos transmiti-la aos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos com o nosso resumo na página de número 9, a plenária de número 2, fé e razão. Há possibilidade de ambas coexistirem na chamada pós-modernidade? É uma pergunta que nós pretendemos, com a ajuda de Deus, respondê-la dentro desse período, desse tempo que nós temos para fazer. O texto que lemos é um texto muito conhecido de todos aqueles que estudam a palavra de Deus, daqueles que se dedicam ao ensino. Portanto, não há da nossa parte nenhuma pretensão de grandes desdobramentos acerca desse texto, porque ele é muito conhecido. Porém, é interessante falar acerca do que Pedro nos recomenda aqui, do que Pedro nos instrui a que façamos. Obviamente que não somos a sua audiência direta, imediata, somos a audiência remota, e precisamos fazer algumas aplicações, contextualizações para poder entender. Fato que não dá para fazermos pelo tempo que nós temos. A questão acerca da fé e da razão, que é um tema muito fascinante, podemos dizer que é um tema até mesmo milenar, ainda que não com as mesmas expressões e com as mesmas nomenclaturas aqui de fé e razão, mas é um tema que acompanha a trajetória, principalmente do mundo ocidental, há séculos. É um tema que fascina, é um tema que desafia. E esse debate
ele pode ser representado tranquilamente na relação entre a igreja e a cultura. A igreja, desde os seus primórdios, desde o seu início, no primeiro século da nossa era cristã, ela se viu imersa em uma sociedade plural, uma sociedade diferente. E os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que originalmente eram pregados, traziam uma ruptura entre a continuidade cultural que havia naquele período e a postura que se exigia da igreja para que ela pudesse ser, de fato, a comunidade de fé, a comunidade dos chamados para fora, para viver de maneira distinta, para viver de maneira diferente. E o fato dessa descontinuidade entre a postura da igreja em relação à sociedade geral trouxe não poucos problemas. Na mensagem de ontem, o pastor José Wellington Costa Júnior, ele ressaltou uma coisa muito importante, que foi a perseguição empreendida pelo apóstolo Paulo, naquele momento ainda não apóstolo, naquele momento um judaizante fundamentalista, extremamente zeloso de seu papel, perseguidor dos novos personagens que se apresentavam naquela sociedade, que eram um seguidor de um judeu que não seria um judeu fiel ao judaísmo, pelo contrário, um judeu que rompe com a religião estatal e institui um movimento muito diferente da religião institucionalizada e sólida que havia ainda naquele período. O pastor Wellington destacou que Paulo fez e empreendeu essa perseguição antes de ingressar nas fileiras dos salvos. Por que Paulo fez isso? Porque Paulo estava convicto de que ele estava numa religião correta, que ele fazia parte de um sistema justo e que qualquer povo, qualquer pessoa que surgisse subvertendo esse sistema precisava ser eliminado. Então o apóstolo Paulo fazia aquilo, era um profundo zelo que ele fazia e cometia as atrocidades que cometeu. Portanto, todo novo sistema, todo novo grupo de pensamento que se reúne em torno de coisas diferentes ameaça a estabilidade de uma sociedade consolidada. Evidentemente que os seguidores do Senhor Jesus não tinham nenhum propósito do ponto de vista político, como alguém pode pensar. Também não tinha propósito do ponto de vista religioso, como também alguém pode pensar. O único propósito do povo que estava acolhendo a mensagem do Evangelho era dizer que Deus tinha uma nova forma de se relacionar agora com as pessoas, não apenas com Israel, mas com a sociedade de forma geral. E essa nova forma de Deus se relacionar não era mediada por seres humanos. Exigia-se simplesmente a fé, exigia-se simplesmente a confiança dessa pessoa na palavra do Evangelho, e ela já estava agora com o seu relacionamento estabelecido, com conexão direta com Deus. Não havia mais necessidade de mediação, nem cultica, nem litúrgica, nem legislativa, e enfim, de nenhuma forma. E alguém pode pensar, mas então as pessoas perderam a referência? Pelo contrário, a referência se tornou o Senhor Jesus. O Senhor Jesus e seus ensinamentos se tornaram referência. Só que o que acontece com todo grupo? Todo grupo cresce, aumenta. E havendo aumento, havendo crescimento contingencial, esse grupo vai tendo novos relacionamentos, novas relações, e essas relações vão trazendo bastante desafios para esse grupo continuar mantendo-se fiel àquilo que recebeu, e eles precisavam manter-se fiéis ao Evangelho, e o Evangelho por si, ele é muito simples, não há dificuldade com o Evangelho. Ele é tão simples que a gente até não acredita que seja apenas isso, a gente espera que seja alguma coisa a mais, porque todo o processo religioso, ele é bastante complexo, ele é permeado por uma complexidade muito grande que diz respeito à legislação dessa religião. Há um código religioso que torna as coisas complexas e difíceis. E o povo que estava aceitando o Evangelho precisava imitar Jesus, que foi um homem de traços simples, de vida simples, de comportamento bastante claro, aberto, e um relacionamento com pessoas que eram, na verdade, discriminadas naquela sociedade. Então, passando a pensar dentro desse aspecto, a relação entre fé e razão,
ela começa a surgir a partir do segundo século. É a questão que eu preciso destacar com os irmãos após esse preâmbulo histórico. E essa relação ela é imprescindível para que nós possamos entender a própria cultura ocidental. O entendimento da nossa cultura ocidental passa por essa relação. E uma outra coisa muito importante é situar a nossa discussão dentro da sua categoria disciplinar. Ela está dentro de uma disciplina chamada apologética fundamental. O que faz a apologética fundamental? A apologética fundamental tem o propósito de tornar a nossa mensagem com todo sentido para as pessoas que não participam da nossa fé. Essa é a ideia. A nossa mensagem do Evangelho fazendo sentido às pessoas que não participam da mesma visão do Evangelho que nós temos. Então, para que ela faça sentido, é preciso se contextualizar, é preciso se estudar e assim se aprofundar. E exatamente nesse momento, quando nós fazemos isso, a gente pode arriscar uma mudança na mensagem essencial e simples do Evangelho de Jesus. Então, para que nós não venhamos a modificar o núcleo do Evangelho de Jesus Cristo, é preciso que nós façamos essa transposição de maneira muito responsável, de maneira muito lúcida e correta. Isso dá trabalho. Tudo bem. Eu passaria a dizer o seguinte: primeiro ponto, falar sobre os marcos históricos da apologética cristã. Tem um autor pentecostal, Gordon Fee, muito conhecido por suas obras, ele diz que o contexto da epístola de Pedro se parece muito com o contexto que nós vivemos nesse momento atual. Era um contexto em que havia dificuldades e bastante desafios, e nesse contexto de desafios, os nossos irmãos se mostraram capazes de se relacionar na cultura à sua volta, ou seja, eles não se fecharam em um casulo, não transformaram a igreja num ambiente de segregacionista, de separação. Pelo contrário, eles ficaram imersos na sociedade e transformaram de alguma forma essa sociedade, pelo fato de que nós estamos aqui nessa manhã. O fato de nós estarmos aqui nessa manhã é justamente porque eles conseguiram, é claro, com o poder do Espírito Santo de Deus acima de tudo, com a graça de Deus acima de tudo, conseguiram levar avante a obra do Senhor e assim cumprir o seu papel. E ele diz que nós estamos num momento bastante parecido, o que nos leva a ter esperança e não desesperança. Alguns marcos históricos da apologética, está aí na página 10. Então os irmãos sabem, como diz o pastor Antônio Gilberto, isso aqui é um voo panorâmico, bastante rápido, nós não temos condição de tecer aqui a detalhes. Já se foram 15 minutos. Então, os marcos históricos da apologética cristã, o primeiro dele é justamente o mandamento bíblico para que nós façamos apologética. E aí, acerca daquele texto que lemos, destacamos que há uma discussão entre os biblistas acerca do tipo de hostilidade que havia naquele momento em que Pedro estava escrevendo. Há algumas divergências em relação à data da autoria da epístola. Então, por causa disso, historicamente falando, é um pouco complicado você definir que tipo de hostilidade, que tipo de perseguição a qual Pedro estava se referindo, porque Pedro exorta, chama atenção, ele conclama os seus ouvintes, a sua audiência original, a que padeçam resignados e até mesmo felizes as perseguições que eles estão passando, e que eles não se envergonhem de fazer isso. A única coisa que Pedro solicita que seja feita é que eles tenham capacidade, estejam prontos a responder àqueles que pedirem aos irmãos a razão da esperança que eles possuíam. Ou seja, qual é a razão da sua esperança? O crente precisava saber o porquê que ele até mesmo se submetia a um sofrimento, a perseguições. Em nome de quê? Qual era o motivo especial para que a pessoa se submetesse a esse tipo de perseguição, que naquele momento, em tudo indica ser não uma perseguição estatal, e sim uma perseguição ainda religiosa, proveniente do judaísmo. É isso que nos leva a pensar.
Há outras linhas, mas a nossa linha definida foi essa. Então, Pedro diz que deve haver resignação e alegria no sofrimento. E a segunda coisa, deve haver um reconhecimento da soberania divina sobre a nossa vida, visando produzir, diante da aceitação desse sofrimento, uma agradável surpresa das pessoas que acusavam os irmãos. Ou seja, os irmãos eram acusados de várias coisas no primeiro século. Se os irmãos pudessem estudar, os irmãos verificariam isso. Quantas acusações que os primeiros discípulos de Jesus, a igreja que foi se formando no caudal da história, o quanto eles foram acusados e acusados de coisas absurdas. Nós vamos estar vendo isso um pouquinho mais à frente. E diante dessas acusações, que nós poderíamos aqui resumir entre acusações ateístas, onde numa sociedade politeísta, quem acredita em um só Deus não acredita em nenhum. Porque havia um panteão de divindades que os gregos trouxeram com a sua mitologia, com o seu politeísmo, que tinha um propósito bastante filosófico também, de explicação da realidade. Isso vem de 400 anos antes de Cristo, no período que nós comumente chamamos de interbíblico e que é melhor retratado com o nome de intertestamentário. Havia um desenvolvimento do politeísmo, de várias divindades, com finalidade de explicação da realidade à sua volta. Era uma espécie de nascedouro de racionalismo calcado no misticismo. Então, essas divindades, com a queda do Império Macedônico, com a queda do Império Grego, elas foram adquiridas, foram na verdade assumidas pelo Império Romano. O Império Romano subverteu do ponto de vista político o Império Grego, mas foi dominado do ponto de vista filosófico e cultural pelo Império Grego. O Império Grego conseguiu ficar lá dentro com a sua filosofia. E então, no período em que o Senhor Jesus Cristo desenvolveu seu ministério terreno, em que as pessoas aceitaram o Evangelho do Senhor Jesus, havia muitas divindades também no Império Romano. E havendo essas divindades, os cristãos se negavam a reconhecer qualquer uma delas e reconheciam apenas uma. Reconheciam Jesus Cristo como Senhor e o seu Pai como Deus. E enfim, essa escolha de apenas uma divindade fazia com que eles fossem acusados de serem ateus. Foi a primeira acusação. A liturgia, com a instituição da ceia do Senhor, fez com que surgisse a segunda crítica, a crítica de que eles eram antropofagistas, né? Eles comiam carne e bebiam sangue, porque nós nos referimos à ceia e aos seus elementos básicos, né? O pão e o vinho, como sendo representações do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus. Então havia essa pronúncia na igreja, e as pessoas se apropriavam dessa expressão dizendo que eles comiam, eram canibais. Terceira acusação: pelo fato de nós chamarmos uns aos outros de irmãos e irmãs, havia acusação de que nós éramos incestuosos. Os crentes, né, os seguidores dessa nova seita, desse novo pensamento, eles casam entre família. Então havia também essa acusação. E por último, havia uma acusação também de serem anti-intelectuais, porque eles tinham fé, andavam por fé, e é assim que o crente deve andar, se ele quiser seguir até o fim. Havia outra acusação também do ponto de vista de subversão política, porque reconheciam Jesus como Senhor e não a César, e enfim. Diante de todas essas acusações, as primeiras apologias começaram a ser escritas e produzidas pelos nossos irmãos, que eram intelectuais, filósofos da época, que aceitaram a mensagem do Evangelho. Por eles terem aceitado a mensagem do Evangelho, eles precisavam agora eles se sentiram constrangidos a fazer uma defesa do Evangelho. Eles precisavam fazer uma defesa do Evangelho. E essas defesas eram dirigidas a pessoas ilustres da sociedade, como por exemplo Justino Mártir, que é o mais conhecido de todos. Ele dirige a sua apologia ao imperador Antonino Pio. Ele dirige essa apologia explicando todos esses pontos de acusação. Ele desconstrói essas acusações em relação aos nossos irmãos e explica o que é o Evangelho, fazendo obviamente, e aqui nós temos que captar esse ponto da nossa plenária,
para que os irmãos consigam entender o que isso significa para nós hoje. Com essa defesa, foi feito também, de certa forma, um casamento, uma junção entre a teologia, não é? A mensagem cristã, primeiramente, se transformando em teologia ao se fundir, ainda que involuntariamente, não com propósitos de que houvesse uma fusão, para que hoje nós tivéssemos dificuldades, mas essa fusão foi necessária naquele momento para se fazer o diálogo com as pessoas que não participavam da nossa cultura, não participavam do nosso entendimento do ponto de vista bíblico. Elas precisavam ser instruídas, e para elas serem instruídas era necessário se utilizar a linguagem. A utilização da linguagem significa o quê? Significa a transposição da nossa mensagem na linguagem que seja inteligível, corrente para as pessoas do nosso período. Você não pode pregar no século XXI como se estivesse pregando na Idade Média, ou seja, não é recomendável que se faça. Por mais que nós gostemos da Idade Média e estudemos acerca dela, se apropriar do seu vocabulário e ficar utilizando, lógico que vai haver ruído na comunicação e não vai se estabelecer conexão dessa comunicação. Então eu pediria para passar ao segundo ponto. Já passou? Ok, já passou, muito obrigado. Onde eu falo sobre a primeira aproximação entre fé e razão. Fé e razão. Eu estou sendo assim um pouco rápido, porque não há condição da gente tratar de maneira detalhista. O fato é que a recomendação de Pedro, eu me sinto tocado a estar fazendo mais uma vez essa digressão aqui, retornando para falar o seguinte. Na página 10 eu deixo isso claro. Os que abraçam a fé se tornam, entre aspas, estrangeiros para a cultura do mundo. A cultura do mundo no seu sentido pervertido, não no seu sentido positivo, né? A cultura tem muita coisa positiva. Só que no sentido em que eles viviam, sem direção, sem curso, então a gente se torna estrangeiro, porque nós temos um outro alvo, nós temos um outro objetivo. Então o apóstolo Pedro chama a atenção que nós deveríamos, através do nosso bom exemplo, da nossa mensagem, não promover um sentimento de derrota na pessoa que estava nos ouvindo. Porque a ideia de apologista que tem hoje é uma ideia muito ruim. As pessoas que se apresentam como apologistas hoje, salvo raríssimas exceções, são pessoas mal educadas, são pessoas que distratam as outras, são pessoas que condenam a igreja dos outros e acham que isso é apologia. Isso não é apologia. Isso pode ser uma polemia, e uma polemia de nível muito ruim. Apologia é uma outra coisa. Apologia é uma defesa educada, é uma defesa racional, não racionalista, mas racional, que seja clara para a pessoa que está acusando a fé, acusando o evangelho. Então você tem que saber fazer isso. Agora, ser mal educado, ser indelicado, dizendo que é apologista, sinceramente, é uma coisa que a gente deveria até rever e repensar, porque está um pouco complicado isso por aí. Então, a ideia era promover no oponente que acusava o irmão, não um sentimento derrotista, que ele ficasse caído, derrotado, não, mas que ele ficasse assim: meu Deus, eu não tinha entendido, então é tudo mentira aquilo que diziam sobre os seguidores de Jesus, eu também quero fazer parte desse povo que está seguindo Jesus. Esse é o propósito da apologia, é convencer os contradizentes, levando eles a aceitar a mensagem do evangelho. Não é convencê-los e transformá-los agora em derrotados, a ponto deles procurarem o primeiro precipício para se jogar. É que tem alguém que gosta de aniquilar o outro a tal ponto que o outro precisa se jogar em algum precipício, porque se sentiu completamente anulado, né, na sua defesa de ideias. Não é isso que se espera de quem segue o evangelho de Jesus. Se espera que a pessoa se constranja a ponto de pensar assim: não, mas eu estava equivocado no que dizia, e esse povo é um povo muito bom, e eu quero fazer parte desse povo. Essa é o propósito e esse é o objetivo. Então, a primeira aproximação entre a fé e a razão acontece com Justino Mártir, que é o primeiro mártir que nós queremos destacar, que vive entre 110 e 165 da nossa era. Ele faz essa síntese entre a razão grega que havia na época e a fé do Evangelho, para poder justificar a aceitação do Evangelho por parte de pessoas cultas. Mas o que acontece? Quando ele faz isso, ele inevitavelmente faz uma fusão
do Evangelho com a filosofia grega. E nessa fusão é que nasce a teologia como sermão acerca de Deus, ou fala acerca de Deus. Ou seja, a teologia, ela existe no contexto dos filósofos gregos antigos, também chamados de poetas, onde eles falavam sobre as divindades gregas. Então era uma prática e era um exercício grego, só que agora ele passa a ser uma prática, um exercício também dos já chamados cristãos. E os cristãos se apropriam do exercício teológico de tal forma que hoje, quando você fala em teologia, ninguém pensa em teologia de qualquer outra religião a não ser da religião cristã. A teologia se tornou, foi completamente apropriada e absorvida pelo cristianismo, pela religião cristã, de forma que quando se fala em teologia se pensa em cristãos. Ninguém pensa em qualquer pessoa de outra religião que seja. Então, nasce a fala sobre Deus, mas com paradigmas da filosofia grega. E agora, quando a gente fala assim, ainda não está muito claro quais são as implicações de ter feito esse exercício. Naquele momento era um exercício inevitável, precisava se fazer um diálogo com pessoas que não partilhavam dessa visão. Como é que se faz esse diálogo? Não é levando simplesmente a nossa mensagem na nossa linguagem, é levando a nossa mensagem na linguagem das pessoas, do nosso interlocutor, da pessoa que nós queremos alcançar. E para se fazer isso, é preciso verter a nossa mensagem, transpor a nossa mensagem, contextualizar a nossa mensagem na linguagem da pessoa que nós queremos alcançar. E eles, os primeiros apologistas fizeram isso, apologistas gregos. E Justino é o exemplo, é o marco deles todos. Então veja bem, esse exercício obrigatório da apologética fundamental é para que se haja inteligibilidade, seja inteligível, seja clara a mensagem do discurso evangelístico, só que ela também serve para uma outra coisa, serve para uma autocrítica. Às vezes nós temos, o Alistair McGrath é um autor anglicano, ele diz uma coisa interessante, que às vezes nós temos um sistema que é extremamente coerente intramuros, ou seja, para nós dentro da denominação que estamos, mas é completamente ininteligível para as pessoas de fora. Então, para você fazer essa transposição, para que se torne, você precisa exercer uma autocrítica. A gente tem que ter coragem de autocriticarmos, fazermos a nossa autocrítica, olharmos para o nosso discurso, verificarmos a nossa fala, para ver se ela realmente faz algum sentido para as pessoas que não participam da nossa fé. Então, a apologética fundamental, ela quer ser isso, um discurso inteligível para as pessoas, ao mesmo tempo que nós fazemos uma autocrítica acerca da nossa própria postura. Muito bem, passando adiante, nós temos que andar bastante para que não venha haver nenhum problema, nenhuma dificuldade. Nós já estamos agora nos caminhos e descaminhos das relações entre fé e razão, aí na página 13. Porém, ainda vamos fazendo algumas digressões, algumas voltas em relação ao que falamos no tópico de número 2. Eu vou pedir até, pastor Alexandre, para o senhor me sinalizar quando a gente fica aqui meio empolgado e o tempo se esvai, né? A pulheta já está virada. Então, a gente reconhece, meus irmãos, a necessidade desse diálogo que havia do Evangelho com a filosofia. O Evangelho não poderia ficar sendo simplesmente colocado nos termos que pessoas do povo, a quem o Evangelho foi primeiramente pregado, foi ao povo, e primeiramente ao povo judeu. É isso que o texto bíblico nos informa tranquilamente. Depois, posteriormente, em Romanos, Paulo fala sobre isso, ele vai ser pregado ao grego, e quando vai ser pregado ao grego, vai adentrar a uma outra comunidade de pessoas, porque o Evangelho pregado a judeus, ele não tinha grandes dificuldades, porque o judeu esperava um Messias. Jesus não era o Messias com as características e as credenciais que os judeus esperavam que ele tivesse. Portanto, era necessário se explicar corretamente os profetas, mostrando, veja bem, meus irmãos, exercício exegético, exercício hermenêutico, exercício de interpretação, sempre precisou ser realizado, porque era necessário que se fizesse para se poder entender. Então, os nossos irmãos iam lá no Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles tinham na época, não havia Novo Testamento ainda, eles precisavam ler o Antigo Testamento, entender o Antigo Testamento e aí transpor a mensagem do Antigo Testamento, mostrando que Jesus Cristo se coadunava ou se compatibilizava com aquela mensagem acerca do Messias que havia no Antigo Testamento. Porém, essa mensagem foi distorcida no período
intertestamentário, onde nós encontramos a informação. Tem um autor, eu sempre ouvia dizer isso, e para que isso não fique como um mito, há um autor chamado Oscar Cullmann, que ele explica que realmente havia essa distorção da imagem do Messias por conta de um desejo do povo em restabelecer a sua soberania política. Havia essa necessidade de restabelecer a soberania política, e então eles elegeram um Messias que era completamente político, um Messias dentro das categorias paradigmáticas dos reis, dos conquistadores do mundo antigo. Portanto, Jesus Cristo não se revestia desses traços. Era um homem criado ali nos arredores das grandes cidades, não pertencia a uma metrópole, era de uma família simples, era filho de um carpinteiro, ele, consequentemente, se tornou carpinteiro, é o que a gente pensa da tradição, por ser o filho mais velho, provavelmente sustentou a sua família aí até o período de 30 anos, quando ele se apresenta para o exercício do seu ministério terreno público. E aqui eu gostaria de destacar uma coisinha bem interessante, que às vezes a gente se prepara 3 anos para 30 anos de ministério, né? Jesus se preparou 30 anos para 3 de ministério. Interessante, né? É uma diferença bem considerável. E uma outra coisa interessante é que o Senhor Jesus Cristo não é um rabino, o Senhor Jesus Cristo não é um oficial, o Senhor Jesus Cristo não é um sacerdote, o Senhor Jesus Cristo não pertence a nenhuma das seitas, a nenhum dos grupos facciosos que haviam naquele momento na sociedade de Israel. Ele se torna um mestre chamado de peripatético. O que é o mestre peripatético? É o mestre que ensina andando, é um ambulante, um ensinador ambulante. O ensinador ambulante não era alguém que merecesse crédito, mas aquele homem começa a arrebanhar muita gente. Muita gente começa a se reunir em torno dele. E Mateus, ele nos dá a dica por que isso acontece. Lá no capítulo 7, no final do sermão da montanha, ele diz para a gente por que Jesus Cristo conseguiu isso. Quando ele termina os seus discursos, o texto diz: as multidões se admiravam do seu ensino, porquanto os ensinava não como os escribas e fariseus, mas ensinava como quem tem autoridade. Ensinar como quem tem autoridade é diferente de simplesmente ensinar. Enquanto eles apelavam a uma série de coisas, o Senhor Jesus Cristo não precisava apelar a essa série de coisas. Além dele ser instrutivo, além dele ser claro, além dele ser didático, além dele ser inteligente, ele tinha uma outra coisa: ele tinha autoridade dada por Deus. O ensino com a autoridade do céu, não autoritarismo, carteirada, mas a autoridade do céu faz diferença. Eu não sei se você, como professor de escola dominical, já experimentou isso, mas eu já tive a oportunidade de experimentar. Quando vem só da minha intelectualidade, fica ruim, mas quando vem carregado com a chuva celestial, fica muito bom, fica maravilhoso. E eu não consigo entender hoje nenhum processo de conversão intelectual. Eu só consigo entender um processo de conversão hoje passando pela transformação do Espírito Santo de Deus agindo na nossa vida. Qualquer tentativa de mudança simplesmente conceitual, ela pode ser desconstruída, porque se você abraçou um discurso, o discurso se desconstrói. Agora, se você abraçou uma pessoa chamada Jesus de Nazaré, nenhum discurso filosófico, teológico, intelectual pode destruir. Alunos às vezes ficam preocupados: vou perder a fé na universidade. Perde a fé porque nunca teve. Eu já li toda espécie de livro e leio, faço uso, utilizo, mas a minha fé se torna intocada. Sabe por quê? Porque não fui nem eu que gerei a minha fé. A minha fé foi gerada pelo Filho de Deus, e é nele que eu aguardo, que eu espero, que eu creio, que eu sou esperançoso e sigo. É isso que a gente tem que precisar voltar a fazer. É isso que nós temos que tentar encontrar novamente o caminho para fazer. Podemos dialogar com a cultura à nossa volta? Não só podemos, como devemos dialogar com a cultura que está à nossa volta. Porém, não podemos diluir a nossa experiência religiosa. Não podemos tentar racionalizá-la.
Não podemos tentar legislar sobre isso. É claro que nessa liberdade existem riscos. Há riscos. Riscos, inclusive, de falta de controle sobre as pessoas. Mas se eu confio no Espírito Santo de Deus, se eu realmente acredito que Ele faz a obra que tem que fazer, eu não devo temer. Eu devo deixar que o Espírito Santo haja livremente. Eu devo deixar que as pessoas experimentem, que as pessoas experienciem, que elas vivam a fé na sua integralidade, como uma coisa viva e não simplesmente como um credo frio e impessoal religioso que a gente recebe, porque isso sim pode ser desconstruído. Muito bem. Dentro desses caminhos e descaminhos das relações entre fé e razão, qual que é o nosso propósito? É fazer da teologia uma teologia pública. O que é uma teologia pública? A teologia pública não é teologia de gueto, não é teologia que só serve para mim, é a teologia que faz sentido para as pessoas da nossa sociedade. A mensagem que Jesus trazia era uma mensagem que fazia sentido às pessoas. A mensagem que os servos do Senhor traziam no primeiro século também fazia sentido. Quando começou a se distorcer essa mensagem, os apologistas apareceram para fazer a conversão da mensagem, para preservar o seu núcleo central. E isso precisa continuar sendo feito. Então nós podemos buscar uma teologia que seja racional, mas devemos fugir e exorcizar o racionalismo teológico. E não se enganem, meus irmãos, o racionalista teológico não é só o liberal. O fundamentalista, o conservador, também pode se tornar racionalista teologicamente falando, quando ele subordina aquilo que ele crê ao respaldo científico. Quando ele busca provas na ciência daquilo que ele crê, ele na verdade está fazendo um desserviço. Ele está atuando e agindo em uma área que nós chamamos de Deus das lacunas. Ele está buscando nas lacunas inexplicáveis da realidade um lugar para Deus. Quando se acha a explicação dessas lacunas, Deus é tirado de cena. Nunca coloque Deus naquilo que não se explica cientificamente. Deus não pode ser explicado nem provado cientificamente e também não pode ser negado. Deus é o fundamento da nossa realidade. Portanto, também não pode ser conceituado e preso numa teia conceitual. Deus precede, antecede tudo e todos. E diante dessa realidade, só nos cabe uma coisa, que a igreja chama de adoração. Que depois, quando passa a fazer parte de uma liturgia sem raciocínio, não difere muito daquilo que nós praticávamos, talvez, em não muito tempo atrás, dentro de uma outra igreja. Por isso que a adoração é uma coisa que acontece 24 horas por dia e é uma coisa viva, dinâmica, porque Deus é Espírito. Está em todos os lugares, e estando em todos os lugares está conosco, não apenas no horário de um culto, nem só de uma escola dominical ou de um ensino bíblico, mas em todos os momentos. É claro que o momento que nós nos reunimos aqui, ele tem a sua especificidade, ele é especial por diversas razões. Por isso que o culto tem que ser com entendimento, por isso que o culto tem que ser racional. Porque o racionalismo teológico, ele traz desilusões. Tanto o racionalismo teológico que influenciou o liberalismo, quando ainda não se tinha desenvolvido a ciência da arqueologia, os liberais disseram assim: Moisés não poderia ter escrito Pentateuco porque no tempo de Moisés não havia escrita. A arqueologia provou que já havia escrita muito tempo antes de Moisés, então tem que achar um outro ponto para negar isso, certo? Mas esse ponto caiu. Só que naquele momento histórico, a ciência do período provou que não havia condição de Moisés escrever porque não havia nem alfabeto, mas depois a arqueologia provou. Do mesmo modo, nós não podemos ficar pegando a arqueologia para provar, por exemplo, que a Bíblia é verdade.
Primeira aula minha de arqueologia. Não utilizem arqueologia para provar que a Bíblia é verdade. Ué, professor, não dá, não. Você crê que a Bíblia é verdade ou não? Pergunta a eles, vocês creem que ela é a verdade? E é claro que há níveis de verdade. E aí, veja, a ciência não é capaz de ficar definindo o que a Bíblia é ou deixa de ser, porque ela tem as suas próprias especificidades. Ela está em outro campo. Então preste atenção. A arqueologia nos auxilia no entendimento dos acontecimentos da Bíblia, porque ela vai cada vez mais clareando para nós o contexto onde se desenrolaram os acontecimentos. Mas não é para provar a Bíblia, porque no momento que ela prova, no momento seguinte ela nega. E aí nós vamos ficar todo o tempo nesse maniqueísmo, nesse negócio de pula com uma perna para cá e outra para lá? Não, nós precisamos, ou eu creio ou eu não creio. É o que o Senhor Jesus Cristo disse para Tomé. Tomé, tudo bem que você crê, mas mais bem-aventurado é quem não viu e creu. Se você crê. Se não crê, meu querido, precisa ter uma experiência com Deus, que aí você vai crer. Agora, quando a gente tem uma experiência só intelectual, aí fica difícil, porque precisa provar, tintim por tintim, no laboratório, provar para a gente com A mais B que aconteceu. Então veja bem, nessa teologia pública, nessa teologia racional, nós buscamos então um movimento dialético entre duas áreas interessantes. O crer, para a gente passar a compreender, que foi muito defendido por um dos pais da igreja, Anselmo, mas nós também compreendemos para crer. A gente não pode anular a compreensão para crer. O que é uma relação dialética? A gente se instrui na crença para a compreensão e se instrui na compreensão para a crença. Quando você já crê, você já se dirige para a compreensão. Quando você se dirige para a compreensão e vai cada vez mais afunilando, ou me permita aqui o verbo, que não é muito correto para transgredir, quando você vai se espiralando, como um movimento espiral para dentro do conhecimento, você não vai duvidando, você vai crendo mais, porque você vai deixando de compreender de maneira errada o que se compreendia e vai continuando mantendo o núcleo da fé com aquilo que realmente deve ficar, que é a nossa experiência de fé com o Senhor Jesus, que é o nosso encontro luminoso, nosso encontro glorioso com o nosso Mestre. E isso acontece de maneira que não tem como eu provar para ninguém nesse mundo, a não ser que a pessoa também experimente. É preciso que ela também experimente. Então, dentro dessa discussão, as três atitudes que marcam os caminhos e descaminhos das relações entre fé e razão estão situadas em 3 momentos. Equiparação, vocês estão vendo ali? Vocês podem ler comigo ali para eu não ter a impressão que vocês estão dormindo? Vamos lá? 1, 2, 3. Segundo. Não, vamos lá. 1, 2, 3. Equiparação, subserviência e superioridade. Não está ali, não? Não, volta lá. Volta só um pouquinho. Estava na última linha. Volta. Do outro. Olha lá. Estava na última linha do último ponto ali. Desculpa, eu não expliquei para os irmãos. Na última linha. Mas agora coloca então na outra lá. Vamos lá. Para eu fazer direitinho. Ok. Agora está lá. Podem ler, por gentileza? Equiparação e superioridade da fé com a razão na antiguidade. É claro, eu não tenho condição de tratar de todos esses pontos aqui. Não há condição. Mas vocês têm o texto está aí com os irmãos a partir da página 14, e os irmãos vão poder fazer esse trabalho nas suas casas. Eu estou devendo a CPAD, vou aqui dar um puxão de orelha público em mim mesmo, tá? Eu estou aqui devendo a CPAD um livro que eu comecei a escrever, e eu parei num ponto muito importante, porque eu gosto de desenvolver, mesmo que seja
na minha simplicidade, né? Mas eu gosto de desenvolver bem feitinho. E eu não consegui transpor um ponto lá sem fazer mais algumas leituras, e eu parei aquele ponto, onde eu falo sobre o mistério, sobre a revelação e a interpretação disso. Ali eu brequei, preciso rever um pouquinho, ler um pouquinho mais, e a CPAD permitindo Deus, com a aquiescência dos nossos editores, né, o pastor Alexandre, que hoje é o gerente, o irmão Ronaldo, até foi anunciado esse livro, Além da Fé e da Razão. Ali eu vou explicar em detalhes todo esse processo que os irmãos estão tendo aqui, essa panorâmica muito breve. Eu espero em Deus que a gente consiga concluir esse trabalho para poder colocá-lo à disposição dos nossos irmãos com o objetivo único de auxiliá-los. Então veja, houveram 3 momentos: ou equiparação, ou subserviência, ou superioridade. Uma hora a fé fazia com que ela ficava equiparada com a razão. Outra hora a fé era colocada num nível superior à razão. E outro momento a fé era colocada num nível subserviente em relação à razão. Como é que isso acontecia? É que não tem como você fazer essa leitura sem fazer uma leitura das relações de poder que acontecem na sociedade. Que é isso? Um grupo, do ponto de vista político, tem o seu domínio, e com esse domínio ele consegue fazer com que o seu ponto em relação à fé, em relação à razão, seja ou equiparado com a fé, ou seja colocado de maneira superior, ou seja colocado a fé como subserviente. Então, esses vários momentos se sucederam na história. Eu não tenho como fazer isso agora, por isso que eu vou colocar, pedir para que vocês vão para o slide 17. Tem que dar um salto aí, porque não tem condição. O número 17 do slide, onde eu mostro essas relações como elas aconteceram. Os modelos das relações entre fé e razão. Esse é o título, os modelos das relações entre fé e razão. Eu vou mostrar para vocês 6 modelos e vou finalizar aqui. Não tem mais condição de passar à frente. Ok, muito bem. Podem voltar e deixar só no primeiro modelo ali, só deixar no primeiro ponto. Não dá do jeito que eu fiz, né? Ok. Primeiro é o verticalismo medieval neo-escolástico. No texto está sendo explicado isso. Naquele momento, a fé estava acima da razão, havia superioridade. O que se tentou fazer nesse momento? Tomás de Aquino é um dos principais representantes de um período escolástico em que a fé se tornou superior à razão. A razão se tornou subserviente à fé. Como é que Tomás de Aquino fez isso? Ele fez uma junção da filosofia de Aristóteles com a fé cristã, a teologia. Nós passamos posteriormente à dicotomia, a separação protestante e reformista. A fé agora se tornou contra a razão. Houve um movimento contrário, porque um outro grupo, dentro de um outro contexto europeu, sobretudo contexto holandês, conseguiu fazer essa façanha. De repente, na nova virada para a modernidade, o moderno iluminista, no período moderno iluminista, a razão ficou contra a fé. Século XVII, razão contra a fé. Ou seja, a razão provava completamente que a fé era coisa de gente que não pensava, de gente que se suicidou intelectualmente falando. Posteriormente influenciados por isso, a partir de meados do século XVIII e início do século XIX, o modelo protestante liberal tentou fazer a adequação da fé com a razão, a equiparação, vamos compatibilizá-las. Para isso teve que desconstruir a Bíblia, teve que se subverter a Bíblia, teve que se desacreditar a Bíblia usando paradigmas racionalistas para ler um texto que não tem nenhuma pretensão científica nem racional. Esse movimento deu origem a um outro movimento, que cada movimento excessivo, exacerbado, radical, dá origem a outro movimento excessivo, exacerbado, radical.
Aí vem, já no final do século XIX, bem início do século XX, o movimento fundamentalista evangélico norte-americano, a fé buscando respaldo da razão, para provar que, e quem leu o livro Os Fundamentos, eu fiz a leitura desse material, você percebe todos os momentos os autores tentando mostrar que o que se cria era completamente racionalizável, era completamente coerente do ponto de vista da ciência. E surge ainda um outro grupo, o grupo evangelical cristão, aí já assim, meados do século XX, mostrando a compatibilidade da fé com a razão. E aí, o que nós chegamos agora à conclusão? Eu queria que ficasse essa tela mesmo, tá? Ficasse essa tela aí para os irmãos verem. Os modelos 1 a 3, os irmãos estão vendo ali, são praticamente história passada, já foram, não tem mais validade. Os modelos 5 a 6 que os irmãos estão vendo ali, eles estão em plena vigência e particularmente no contexto americano, pode-se dizer que o modelo fundamentalista evangélico, a fé em busca do respaldo da razão, é mais comum à parte norte do continente americano. Ao passo que o modelo evangelical cristão, a fé compatível com a razão, é mais característico da parte sul em que nós estamos aqui situados. Então fica claro, dos modelos 5 e 6, uma confiança na razão e também uma fé no progresso e no melhoramento progressivo da realidade. No entanto, a crise da modernidade evidenciou que a razão, como tudo aquilo que é racional, é um produto histórico e revisável, ou seja, a própria razão, ela também não é racional. Quem prova que a razão é racional? E aí nós começamos a fazer um movimento de questionamento. No momento que a gente faz esse questionamento, surge a pós-modernidade, a desconfiança em relação à razão. E quando a pós-modernidade surge como superação da modernidade, ela traz novamente a possibilidade da busca da religião, da busca da espiritualidade, porque o racionalismo não respondeu aos problemas existenciais do ser humano. Então a pós-modernidade, longe de ser inimiga da religião, é uma grande aliada. Longe de ser inimiga do Evangelho, é uma grande aliada. Só que você só consegue perceber isso depois de estudar corretamente pós-modernidade. Eu não estou dizendo com isso que nós devamos ser pós-modernistas. Eu só estou dizendo que o clima intelectual da pós-modernidade favorece que a nossa mensagem seja também colocada novamente para ser aceita, porque a razão não prova tudo e ela não é o fiel da balança, certo? E sim a prática, a vivência do dia a dia das pessoas. Então veja, antes de responder se há possibilidade de razão e fé coexistirem, era preciso entender o que é pós-modernidade. E eu agora rapidamente falei, claro que é muito mais que isso. Então, após a falência do projeto da modernidade, os pensadores passaram a questionar cada vez mais a ideia de uma razão onipotente, baseada em um postulado de autoritarismo e absolutismo. A esse processo dá-se o nome de meta-relato, um grande relato, um relato abrangente, ou seja, o relato inquestionável, que fundamenta os pequenos relatos dentro da história. A grande questão é quem decide o que é racional. A resposta é quem tiver no momento o poder de fazê-lo. Na Idade Média era a religião, na Idade Moderna a ciência. O novo paradigma parte de um princípio de uma razão menos pretensiosa e mais solidária, aberta a aprender, posto que ela não é absoluta. Com essa perspectiva não há necessidade de uma atitude condescendente de aprovação científica ou da razão para o que a gente crê. Por quê? Porque a razão não consegue provar nem a si mesma. Então, meus queridos irmãos, a possibilidade da fé coexistir com a razão, não há só possibilidade, há necessidade de coexistência de fé e razão nesse período chamado pós-moderno. É uma necessidade que haja, porque a humanidade não consegue viver só com a racionalidade. A humanidade precisa de espiritualidade. A humanidade não consegue viver só com a razão. A humanidade precisa também da emoção. Então veja bem, dentro dessa abertura, se nós soubermos comunicar o Evangelho na língua das pessoas do nosso tempo, e elas puderem experimentar a fé viva de Jesus Cristo nos seus corações, elas não vão precisar assassinar a razão para se tornarem pessoas de fé. Ao contrário, elas vão se tornar ainda pessoas mais racionais, porque descobrirão o sentido da vida em Jesus Cristo.
mas Jesus Cristo de Nazaré, Jesus Cristo do Evangelho, não Jesus Cristo amansado teologicamente, não Jesus Cristo condicionado pelas teologias que nós vemos hoje, de banheiro, psicologistas, teologias motivacionais, que visam simplesmente reduzir Jesus Cristo a um mero Silvio Santos da fé. É um doador de dinheiro. Se nós apresentarmos Jesus Cristo de Nazaré como ele era, um homem que viveu no seu tempo, foi traído, um homem que foi morto, mas um homem que ressuscitou, porém enfrentou todos os problemas, sentiu fome, sentiu sede, foi ser humano como nós, se identificou com a nossa humanidade para que possa nos ajudar na nossa humanidade. É isso que o Senhor nosso Deus fez. Se nós entendermos isso, nós vamos perceber que há grande possibilidade da fé. E eu pediria para ir para o último slide para eu concluir, fechar com essa leitura. Teria muito a dizer, mas precisaríamos mesmo de tempo. Mas o tempo que nós temos é esse, que é bom e suficiente para os irmãos e para todos nós. É o último slide, o slide 21. Isso, é esse aí. Eu quero propor uma teologia, uma apologética testemunhal, que reconhece tanto os limites da fé, porque nós não sabemos tudo a respeito da fé, nós estamos crescendo, e também reconhece os limites da razão. Ela não pode explicar tudo, ela tem restrições e ela tem também dificuldades, não pode dizer tudo. Nesse contexto é importante que nós não perdamos de vista a solidariedade. Toda provocação e confrontação mútuas em teologia, por mais legítimas e necessárias que sejam, não devem levar à autopromoção, à defesa de interesses particulares, ao isolamento ou à separação. Pelo contrário, esse reconhecimento deveria conduzir-nos ao entendimento espiritual e a um mútuo enriquecimento e a uma transformação de todos nós. É isso que essa sociedade aí fora espera ver na igreja evangélica brasileira. E eu acredito que é isso que Jesus também espera ver quando ele ora para que nós sejamos um, como ele e o Pai são um. Para que o mundo conheça que nós somos discípulos dele a partir do modo como nós nos relacionamos entre nós. Então, meus irmãos, muito mais do que o nosso discurso, o mundo espera o nosso exemplo. Muito obrigado.